No vídeo de hoje eu vou falar sobre o Blue Macau Logística, que é o BLMG11. Ele é um fundo de galpões que em regra são AAA, que é a melhor qualidade possível, e também costumam ser alugados para inquilinos do setor de varejo online. Por exemplo, o Via Varejo, o Mercado Livre, da Fit, é focado pro e-commerce essa logística. E à primeira vista a gente vê uma estranheza, porque é um fundo imobiliário que tem zero de vacância financeira, zero de inadimplência, e está com uma queda de 40% acumulada em um ano e uma queda de praticamente 60% desde o início. É um fundo que nos últimos 12 meses distribuiu um yield de 17,6% e também está sendo negociado a 0,58 do seu valor patrimonial. A cada 58 centavos você compra R$ 1 de patrimônio do fundo. E eu vou explicar um pouco desse problema para vocês, explicar se é uma bomba relógio, algo que de fato o mercado está precificando uma crise muito forte, ou se provavelmente vai passar e teria uma probabilidade de retorno, possivelmente. E devo também alertar que não é uma recomendação de investimento de forma alguma. Já dando um spoiler, a questão é que a maior parte da área bruta locável do fundo está na mão da Via Varejo, e a gente sabe a situação que a Via Varejo está passando. Foi um trimestre muito ruim. Grande parte do patrimônio da Via Varejo foi destruído com esse prejuízo do último trimestre, e a tendência é que continue. E mais da metade do fundo está na mão deles. Isso aqui é mais da metade da área bruta locável, mas também a receita não fica muito longe disso. Tanto é que nos primeiros relatórios, que esse aqui de dezembro de 2020, o único imóvel que tinha no portfólio era esse da Via Varejo, até pintado com as cores deles, que é totalmente da Via Varejo esse imóvel. E a receita era de 2,5 milhões, sendo que a receita hoje do fundo inteiro é tipo 5 e poucos milhões. E isso aqui tem que ter sido corrigido pela inflação também. Então na prática vai dar a mesma coisa do que a receita hoje do fundo. Metade da receita do fundo. E é o que representa só a Via Varejo. E por outro lado, o inquilino do BM Log Jandira, ele pediu para sair do fundo e para rescindir o contrato, mas o prazo de rescisão é de 3 anos. Então se espera que eles continuem pagando por 3 anos e até lá dê tempo de arrumar outro inquilino. O principal ponto por enquanto é Via Varejo. Esse contrato vai até 2030. É uma empresa que existe uma probabilidade relevante de recuperação judicial. E a questão é, esse fundo ele é extremamente endividado. A gente voltando aqui nas partes de cima, a gente vê que do patrimônio do fundo, 1 bilhão é de imóvel e 670 milhões é de dívida. Obrigações por securitização, que são os CRIs que financiaram aqueles imóveis. A questão é, à primeira vista está tudo certo. Eles conseguem pagar o juro do CRI, que é um juro baixo comparado à média do mercado, que eles conseguiram captar essa dívida a 6% mais IPCA, 5,8% mais IPCA, que é praticamente um título público soberano. Então é uma dívida num preço ótimo, que eles pegaram no bom contexto, foi ali na Selic baixa, novembro de 2020, maio de 2021, daqui que veio o grosso da dívida, então conseguiram bons preços. E até aí tudo bem, porque a despesa financeira, que são esses juros, eles conseguiriam pagar tranquilo com o aluguel. O aluguel, eu havia falado que era 5 e pouco, mas não, é 6.500 que eles recebem de receita de aluguel mensal, enquanto a despesa financeira está aqui na faixa dos 3 milhões e sobra essa margem para eles. Até aí tudo bem. O que aconteceria se desse uma inadimplência? Uma inadimplência de praticamente 50%, que é o percentual da Via Varejo aqui. O lucro caixa seria praticamente zero, porque eles teriam que honrar com essa dívida. Então, não vai quebrar, não vai explodir se tiver apenas um inquilino que inadimplência, até porque se espera que consiga recuperar algo, receber algo, entre outro inquilino depois, mas ok, aí já é um puto estresse porque está muito concentrado. E não é o que parece quando você vem aqui de forma mais grosseira e olha essa diversificação. Ok, 81% em 3 inquilinos. Mas desses 3 inquilinos, quase nada representa o Mercado Livre. E a maior parte representa a Via Varejo e da FIT. Sendo que da FIT eu não faço ideia de qual é a condição financeira atual. Então aí é outra incógnita, outro risco que tem que aplicar no negócio. Porque aqui eu estou dizendo que vai ter um inquilino que vai falir, que está quase falindo, e outro inquilino que já pediu para sair do imóvel, e os dois já representam 61% da área bruta locável total, já tem um espaço aí para um problema grande. A questão é, o fundo está sendo negociado a um grandíssimo desconto e o juros que eles estão pagando de fato é bom comparado à média do mercado, porque eles recebem, por exemplo, 7,5% de aluguel sobre o valor dos imóveis e estão pagando de juros 5,9% em média. Então eles conseguem tirar esse spread e essa era a ideia do fundo. É um fundo que voaria bastante num bom cenário, tanto é que era um fundo que era negociado acima do valor patrimonial e tudo mais. Mas começa a aparecer esses problemas, é um fundo que se alavancou. Então é um pouco do que trazem aquele risco, retorno de renda fixa, risco de renda variável nos fundos imobiliários. É um pouco do que falo sobre isso também. Por enquanto eu tratei com vocês apenas da despesa financeira, que é aqueles juros, que eu não estou nem considerando o pagamento da amortização, do principal da dívida e afins. A despesa financeira é simplesmente aquele juro de quase 6% que vai ser subtraído das receitas de aluguel. Ainda sobra todo o montante restante da dívida para pagar, que é a amortização
e aquele principal da dívida que é corrigido pela inflação. E eu vou mostrar um pouco como funcionava para vocês, que antigamente nada estava sendo amortizado. A amortização tem que ser paga ainda. Então você vê que, mesmo sem emitir novos títulos, a obrigação por securitização estava aumentando. Aumentava aqui, aumentava aqui, aumentava aqui. Isso aqui é novembro de 2021 até fevereiro de 2022. Chegou aqui mais ou menos 670 milhões de dívida de securitização. Hoje, essa dívida está aqui em praticamente a mesma coisa, 677 milhões. E perceba que ela chegou num topo e começou a cair. E isso acontece por causa do cronograma de amortização das dívidas. Existem CRIs que ainda nem começaram a ser amortizados, eles estão só acumulando o IPCA dentro do principal, que ainda vai ter que ser amortizado. Peguei 2 exemplos aqui que são os mais grosseiros ainda, que não começaram, que o restante foi. São 6 CRIs no total, eu acho. E 2 ainda não começaram a ser amortizado o principal. Por exemplo, neste aqui, o empréstimo foi pego lá em julho de 21, só que teve a carência de pagamento de juros, sem pagamento de juros, até abril de 2022 e teve a carência de pagamento da amortização até dezembro de 2023. Então vai começar a ser paga a amortização ainda. E nesse outro CRI é a mesma coisa. A questão é que esse CRI é continuação de outro, porque nesse prazo em que está zero aqui era um CRI de CDI. Você vai ver que no relatório do BLMG11 vai ter um CRI de CDI que não é mais pago, que ele já foi pago completamente. Mas ainda assim a gente está nesse momento aqui de que já foi pago o outro e que a gente está pagando este agora, que é de IPCA, e que ele começou a ser pago a questão dos juros em mês 9 de 23, que foi esse relatório que eu estou mostrando, e vai começar a ser paga a amortização em dezembro de 2023. Isso aqui também não está sendo refletido no que tem que ser pago ainda. Então, por muito tempo, os outros papéis também eram assim. Eles não estavam sendo amortizados ainda. E estava se acumulando aqui nas obrigações por securitização. Hoje em dia, já acontece uma amortização na maior parte dos CRIs. Então, a gente está vendo uma tendência de queda. A questão é, esse dinheiro que vai para amortização, ele não sai das receitas de aluguel. Tanto é que da receita de aluguel, a gente paga a despesa financeira, que é só os juros. E o restante, eles distribuem para o cotista, que vira o lucro caixa e é distribuído. Essa é a regra dos fundos imobiliários, que a maior parte segue dessa forma de distribuir mais de 95% dos rendimentos. E é isso. A amortização vai ficar para ser pago de outra forma. Existem fundos também que separam de outra forma a amortização. Todo aluguel já vai para amortização, mas é outro tipo de regra, outro tipo de configuração. Mas esse aqui é a forma padrão, o Vino também age dessa forma, é a forma que o BLMG está atuando. E a questão é, ok, essa amortização vai ter que ser paga. E como ela vai ter que ser paga? Basicamente 2 formas. Ou você vai emitir novas cotas, você vai ter que diluir o fundo, ou você vai vender os imóveis. Basicamente, por enquanto, eles venderam o Jandira 2, que era um dos menores imóveis. Tá aqui, por exemplo, a alienação do galpão. E, basicamente, eles também estão se associaram aqui a Oaktree, e que o fundador é uma pessoa emblemática, é o Howard Marks. E, basicamente, a regra dessa negociação foi que eles dariam dinheiro para amortizar essa dívida. Eu acho que no total era 200 e poucos milhões. Deixa eu ver aqui, rapidinho. A gente acha aqui. E eles vão investir que seja aqui 235 milhões no Blue Macau Logística. E em troca eles vão pegar participação de 50% nos galpões AAA do fundo. Então só vai sobrar de forma integral para o BLMG11 ao Jandira 1. E os AAA serão divididos na Oaktree. E isso vai acontecer no final dos aportes. E o final está marcado aqui para novembro de 2025. Resta ainda um aporte de 170 milhões. Isso quer dizer que esse aporte ele vai ser utilizado para amortização da dívida. Então, o problema com a amortização até mais ou menos novembro de 2026, que é um ano depois desse pagamento, eu imagino que não seja grande, não seja significativo. Você consegue pagar uma parte da amortização com esses 40 e poucos milhões que vai entrar em novembro agora de 2023, já entrou. Vai entrar em novembro de 24 também 40 e poucos milhões e 80, 90 milhões que vai entrar em novembro de 25. E com isso você já consegue amortizar por um bom tempo sem uma preocupação. A questão é, no futuro vai ter que emitir cota, vai ter que vender algum imóvel para continuar, ou vai ter que vender participação, que seja do que for. Mas, por enquanto, esse problema de amortização está sanado. A alavancagem do fundo vai reduzir. É uma negociação que, na prática, eu li como uma vantagem tanto para a gestora, Oaktree, quanto para o BLMG, porque eles estavam precisando da desalavancagem nesse contexto, sem condições. E vira aí uma crítica mais sobre quem entra numa estratégia dessa sem fazer ideia do que está acontecendo. O fundo me chamou muita atenção pela magnitude da queda, eu vim olhar.
Hoje, na minha mera visão de investidor, eu vejo que o risco de se investir com certeza é muito menor a cada momento que cai a cotação. E o principal risco que eu vejo está sim associado à Via Varejo, ao imóvel que pode ter uma vacância, pode ter um problema financeiro nesse sentido. Vou abrir aqui o Fundamentei para vocês e abrir a Via Varejo, que foi realmente um prejuízo muito significativo. Então, é uma empresa que, se ela não continuar se financiando no mercado, não aceitar pagar mais no follow-on, ela não vai seguir de pé, cara. Tá com a Bahia. Bahia 3. Olhando aqui no balanço trimestral, a gente vê que, porra, o patrimônio era de prejuízo, só prejuízo aumentando e o patrimônio vai sendo comido. Pelo visto, se seguir nesse ritmo, a gente aguenta mais alguns anos, porque vem um follow-on pela frente, vem algum tipo de emissão nesse sentido e a empresa vai ficando de em pé. É um zumbi que já está vivo há muito tempo e vai continuar por aí. A questão é não dar esse problema. Pelo que eu tinha visto também, já tinha debentures da Casas Bahia sendo negociadas a realmente acima de 30% às vezes. Então já está precificado um risco de crise muito significativo. E vai lembrar também que a Casas Bahia e Via Varejo são a mesma empresa e muda de ticker, vai para um ticker, volta para outro. E hoje eles decidiram que a Casa Bahia é isso. Por isso que vai estar o bonequinho da Casa Bahia na capa do vídeo também. E é isso. E por outro lado, eu vou trazer um ponto positivo de curto prazo também, que o vencimento dos contratos são no final do ano, né? Então, o reajuste pelo IPCA dos últimos 12 meses vai acontecer agora na maior parte dos contratos. 28% dos valores dos contratos em novembro e 47% em dezembro. Isso quer dizer que a receita vai aumentar um pouquinho aí nesses próximos trimestres, de janeiro, fevereiro, dezembro já. E vai provavelmente dar uma folga aí no sentido de voltar a pagar um pouco mais de rendimento distribuído. Esse é um fundo que tem caído. No começo, a distribuição era irreal, porque às vezes estava no momento de carência, algo do tipo, então conseguia distribuir mais do que de fato era o que se esperava que distribuiria. Mas a queda agora também já está incomodando, porque era um patamar que não deveria cair mais. O fundo consegue gerar, em vários contextos, 3 mil de lucro caixa, 2 mil e pouco, aqui cai para 1.000 e pouco por causa da taxa de administração, e está vindo muita despesa não recorrente. É tão não recorrente, são tantas não recorrentes que já viraram recorrentes. Então, realmente está com um volume muito grande de não recorrente, e aqui também está com um aumento de provisão para reparos e outros. Isso aqui também me deixa preocupado, porque provavelmente provisão nesses contextos aqui costumam ser não recorrentes. Então, porra, já tem uma provisão de montantes que provavelmente já vão voltar a comer um pouco do lucro caixa e que vai voltar a atrapalhar a gente a ver um rendimento acima de 70%, 71%. E basicamente é isso. Tem muita coisa a se falar desse fundo, então fiquem à vontade nos comentários o que for para perguntar. Mas esse é um fundo que de fato não é para aquele investidor clássico, calmo, tranquilo de fundos de investimento imobiliário. Isso aqui é basicamente um tipo de investimento de perfil de renda variável, não tem condição. Isso aqui você está brincando com dívida e inadimplência de uma forma bastante agressiva. Então, se der certo, vai ser um alto rendimento. Se der errado, eu vejo o fundo indo a zero? Não chega a ser uma empresa nesse sentido. Você consegue liquidar os imóveis abaixo do preço de mercado, mas sair com prejuízo razoável. Porque hoje a pessoa que está comprando esse papel já está comprando com desconto de 40% sobre o valor patrimonial. Então tem uma margem de conseguir resolver esse problema sem um grande prejuízo. A questão é que muitos também não aguentam ver um período sem distribuir rendimento, sem distribuir aluguel. O investidor de fundo imobiliário acaba sendo punindo muito o papel por causa disso. E o fundo também é pouco dinâmico, não é igual uma empresa, que ele pode escolher distribuir menos no momento, distribuir mais no outro. Isso aqui é muito travado, isso aqui é bastante inconveniente até para quem está acostumado a ver como o funcionamento de uma empresa. Porque restringe a operação, restringe o que pode ser feito, isso é bem complexo. Eu achei bastante complicado analisar esse fundo, então qualquer erro de fato, qualquer comentário a mais, vocês podem, fica à vontade, a gente destrincha essa tese. Tem muito o que ser falado de fato, coisas que podem ser interpretadas de forma divergente, porque aconteceu muita coisa, muita venda, muita dívida que vai para um lado, volta para outro, participação de outra companhia, então é muita coisa acontecendo naquele fundo, é difícil destrinchar número a número, mas eu acho que eu passei a ideia de forma geral, e por hoje eu fico por aqui, e se inscreva no canal, eu lhe convido, estão apenas começando, e é isso, valeu.